Olá, está começando mais uma edição do TV Câmara Entrevista. No programa de hoje nós vamos falar sobre a inovação sustentável, modelo de desenvolvimento que busca aliar tecnologia e sustentabilidade. Grupos de profissionais, universidades e organizações têm trabalhado para aplicar estes conceitos aqui na capital gaúcha. E para nos ajudar a entender um pouco melhor sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio o professor Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, diretor da Escola de Engenharia da URGS e coordenador do Pacto Alegre. Também está conosco o professor Fabian Domingues, que é coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Economia Urbana da URGS e um dos líderes do ZISPOA. Sejam bem-vindos à TV Câmara, é um prazer recebê-los aqui no TV Câmara Entrevista para falar, professor Luiz Carlos, sobre esse assunto que está cada vez mais em pauta na nossa sociedade, na sociedade porto-alegrense, mas para esclarecer para o pessoal de casa, assim, em linhas gerais, o que é a inovação sustentável. Oi, Marjorie, é um prazer enorme estar de volta ao TV Câmara em entrevista, né? Ainda mais falando dessa agenda tão importante, né? Eu acho que essa agenda da inovação está muito mobilizando o Porto Alegre, né? O próprio Pacto é uma expressão de como é que a gente conseguiu unir as forças de Porto Alegre em prol de uma série de ações que podem propulsionar a cidade, que podem gerar mais qualidade de vida. Isso que é importante, né? A inovação não é um fim em si mesma, ela é um meio para que a gente possa ativar as pessoas, fazer geração de renda, melhorar a qualidade da nossa cidade, propor novas mudanças econômicas que sejam mais compatíveis com o século XXI. E aí, quando a gente tem esse subconjunto da inovação sustentável, ela é super interessante porque ela une justamente essa questão da inovação, do empreendedorismo, das novas ideias, da criatividade, que é tão importante nessa virada de século, com a questão da sustentabilidade, né? Ou seja, a gente tem que fazer isso de uma maneira equilibrada com o meio ambiente, a gente tem que buscar isso. Eu acho que a sustentabilidade entra de várias formas, tanto no sentido de utilizar melhor, utilizar a tecnologia para poder ajudar, né, até a ter um menor impacto, ao mesmo tempo que a gente entra com a sustentabilidade até financeira. As ações têm que ser capazes de sustentar, têm que ser capazes de gerar renda, têm que ser capazes de se tornar opções, né, de mercado. Eu acho que a inovação tem isso, né? A diferença entre a invenção e a inovação é que a inovação é algo que a gente consegue colocar no mercado e se tornar um modelo de negócio, né? Por isso que ela é tão importante, porque ela impacta na vida das pessoas. Então esse conceito da inovação sustentável em Porto Alegre, acho que o Fabian pode me auxiliar, né, a descrever um pouquinho, mas Porto Alegre tem uma iniciativa inovadora mundialmente nesse sentido, que é a criação da primeira zona de inovação sustentável, né, esse conceito unindo então essas duas dimensões, que nasce aqui, né, um pouco no nosso quarto distrito, um pouco no nosso centro histórico ali, e que é aprovada por lei. Então, Porto Alegre pode se orgulhar de ser, talvez, a capital brasileira da inovação sustentável. Aproveitando, então, o que coloca o professor Luiz Carlos sobre esse histórico de Porto Alegre ter sido escolhida aí para abrigar a primeira zona de inovação sustentável, fala para a gente um pouquinho, professor, como iniciou esse trabalho que é hoje desenvolvido pelos ZISPOA. Então, o líder, né, dos ZISPOA, assim, digamos, o mentor intelectual é o professor Mark Weiss, né, que veio fazer uma consultoria pelo Banco Mundial e resolveu continuar pelos pagos aqui, né. E então, assim, num certo sentido depende, né, tudo isso surge muito do esforço, da iniciativa e da visão dele, né. Só que o que acontece é que Porto Alegre reúne algumas características que são fundamentais para a inovação sustentável. E talvez um dos ativos mais importantes que Porto Alegre tenha, a região metropolitana de Porto Alegre tenha, e a gente não se dê conta que ela é uma das maiores concentrações de estudantes de terceiro grau da América Latina, tá? Segundo o professor Mark Weiss, é a maior. Né? Se a gente pegar o corredor do Transurb, que de Porto Alegre a Novo Hamburgo, a gente tem mais de 150 mil estudantes de graduação. E o insumo básico para a inovação sustentável é estudante, né? Talento, né? É talento, né? A gente poder ter gente capaz de resolver problemas complexos, né? Então, nesse sentido, Porto Alegre está muito bem servido, né? Não só em termos de alunos de graduação, mas estudantes de pós-graduação, né? A quantidade de programas de pós-graduação, de centros, né, tecnológicos, de parques, né, de agências e instituições de fomento nos colocam, digamos assim, na vanguarda no Brasil para poder tratar desse assunto. Então, assim, a gente tem
matéria-prima, né? E um grande desafio é que essa matéria-prima, o conhecimento, ele acontece localizado no espaço. Ele acontece em um determinado lugar, né? E uma coisa que a gente trabalha muito em economia são as chamadas economias de aglomeração, né? Ou seja, tu precisa de um trabalhador técnico altamente qualificado, um engenheiro elétrico, um engenheiro de software, e tu consegue encontrar esse sujeito na porta na tua frente. Tá? E isso diminui muito os custos para elaborar projetos, para propor projetos, para desenvolver empresas, né? Então, a Expo surgiu justamente nessa... Ela surge, digamos assim, no centro, né, dos estudantes de graduação, que é justamente ali entre, né, você pega a linha do Transurb, né, exatamente a saída de Porto Alegre em direção à região metropolitana, é exatamente onde se concentraria a maior possibilidade de encontro desses estudantes num mesmo local. Né? Então, acho que é uma primeira ideia, né? E uma segunda ideia é que a gente tem que pensar que esses lugares de inovação, eles são lugares que têm que ser pensados institucionalmente e urbanisticamente, enfim, tem várias dimensões disso, como lugares de fermentação, tá? Onde diferentes inteligências, diferentes habilidades, né, financiadores, pessoas que têm ideias, clientes de potencial, conseguem se reunir e trocar ideias. Por isso que é importante tu ter uma zona de inovação estabelecida, que ela é claramente demarcada para que os agentes consigam participar e consigam se envolver. Com base na sua atuação, professor Luiz Carlos, na academia como professor da Universidade Federal, como o senhor percebe a participação desse público mais jovem? Eles podem, num futuro, promover justamente o que hoje se pensa em desenvolvimento sustentável, que um dia seja a nossa realidade mais efetiva? Eu acho que cada vez mais, né? A gente tem um conjunto de talentos aqui, de fato, né? O Fabiano apontou bem, nós temos uma concentração de universidades de grande qualidade, e isso se expressa na quantidade de acadêmicos, né, que estão sendo formados, e toda essa concentração da geração de conhecimento que a gente tem aqui nessa grande Porto Alegre. Sim. Aqui, né, que ao mesmo tempo encontra outras vertentes importantes, né, e por isso que a gente tem os ingredientes para formar, e isso que o Mark identificou, né, no momento que ele disse, cara, quem sabe a gente consegue fazer um movimento. Tem outros movimentos muito bacanas, né, o Pacto, o City, outras coisas que aconteceram, mas a questão dos Expo, ele acaba ganhando um certo protagonismo dentro dessa nossa história, porque ele consegue identificar, né, um território muito interessante, que é o mesmo território que a gente hoje trabalha, o Quarto Distrito, e todas as ideias dos bairros de inovação, né, mas que ao mesmo tempo já tinha lá toda uma economia criativa, que já tinha uma noção de empreendedorismo social, que tinha uma memória daquela capacidade de Porto Alegre de se organizar socialmente, né, em termos de coletivos, né, então a gente vê coisas que, se a gente encontrasse, né, sei lá, em Amsterdã, né, como, né, ou se a gente encontrasse em qualquer dessas grandes cidades, a gente ia ficar apaixonado, como Vila Flores, né, que é ou a Fábrica do Futuro, que agora se posiciona lá, ou o Nau, que é a recuperação do Gondoleiros, para ser um espaço de inovação com uma vibe muito interessante na área de gastrotech. Então a gente vê toda aquela vibração que tem naquele tecido ali, que no fundo são o quê? São essas sinapses, essa lógica dessas pessoas criativas estarem conseguindo se encontrar e gerar densidade, né? E eu acho que o Mark naquele momento foi muito feliz de conseguir conectar algumas dessas coisas e colocar desafios e metas, né? Então quando o Mark propunha, né, vamos fazer a primeira estação, né, de abastecimento de carros elétricos, muito antes da gente ter os carros elétricos em Porto Alegre, mas eles já sinalizavam a mudança que hoje começa a acontecer, né? E foi a primeira instalada no Shopping Total, uma criação, inclusive, utilizando estudantes que já estavam fazendo empresas nascentes, né, sobre painéis solares, ao mesmo tempo tem uma articulação com o poder público, e essa nova vibração de público-privado, né, trabalhando juntos, que eu acho que está por trás do que hoje, né, se espalha por toda a cidade com a lógica do Pacto e outras coisas que a gente está fazendo. Com relação ao poder público, como tem sido a aceitação de iniciativas como essa, ou mesmo o fato de a iniciativa privada cada vez mais, né, atuando aí como parceira, mas como tem sido essa troca
professor? Eu acho que a gente entra numa era diferente. Talvez seja a era de aquário que vem chegando aí, não? Ou seja, dizem os astrólogos que a gente está entrando numa outra era aí das estrelas, mas tem um relacionamento diferente, né? Porque ele não é episódico, ele não é do tipo assim de cobrança, né? Eu acho que a gente consegue construir ao longo desses últimos 2 anos, né? Dentro do pacto, dentro das várias câmaras de ressonância que a gente tem, uma delas sendo os Expoa, essa noção de que assim, tem agentes privados, mas que eles estão dispostos a fazer as coisas com os agentes públicos, né? Não é uma questão de ficar cobrando e esperando, mas se colocar como protagonista dentro desse processo, né? Se a gente vê a criação da própria, vendo outras questões que aconteceram, né? A própria estratégia de resiliência de Porto Alegre, que foi criada de uma forma coletiva, né? Com participação do poder público, mas com uma participação importante de atores organizados da sociedade, né? Com a participação das universidades trazendo conhecimento, estruturando isso, né? O que também acontece nos Expoa, a gente vê uma nova articulação de forças, que ela tem essa lógica da abundância, né? Em vez de cada um ter dizendo, não, eu vou fazer só meu papel e não quero ser cobrado por isso, e não vou dividir meus dados, e não vou contribuir, a gente consegue dizer assim, que se cada uma das forças de Porto Alegre, que é uma cidade tão rica, conseguir minimamente se alinhar, a gente consegue fazer muito mais. Né? E é isso que a gente está experimentando e que talvez seja decisivo para dar um futuro melhor para a cidade. Professor Fabian, com relação a esse novo modelo de negócios que está surgindo, aliando aí o desenvolvimento econômico ao respeito tanto sobre recursos naturais e também humanos, quais seriam hoje, saindo do âmbito de Porto Alegre, que já tem essa característica mais forte, os principais desafios para colocar isso em prática no Brasil? Porque a gente sabe que tem países com modelos muito já mais desenvolvidos que o nosso país com relação a isso. Quais são os principais desafios, na sua opinião? Então, acho que é uma ótima pergunta, né? Porque muitos dos desafios que aparecem em Porto Alegre se recolocam no Brasil, né? Mas a questão do urbano é que, muito embora a gente viva nas mesmas condições macroeconômicas, na mesma moeda, na mesma taxa de juro, na mesma taxa de inflação, existe uma diferença muito grande no crescimento das cidades. Né? Então tem cidades, por exemplo, que em 4, 5 anos elas crescem, elas duplicam de tamanho, duplicam de população, aumentam o PIB, e outras cidades que vivem no mesmo país, às vezes no mesmo estado, na mesma região, elas perdem dinamismo econômico. Né? Então, uma das questões é assim, né, quais são os nossos desafios que são estritamente locais, né, e quais são os desafios que, digamos, permeiam aí o Brasil e essa questão, né, da inovação sustentável no Brasil. Uma das coisas que acho que o professor Luiz Carlos chamou a atenção é que quando a gente fala em inovação sustentável, ela tem uma dimensão econômica que ela é muito importante. Né? Muitas vezes ela é marginal, às vezes ela é revolucionária, mas muitas vezes ela é marginal, que é no sentido de economizar recurso. Tá? Então, o professor Marcos sempre conta essa história, né? A geladeira na década de 50 consumia uma quantidade de energia, hoje consome 1/10 dessa quantidade e continua sendo a mesma geladeira. Na verdade, a gente consegue o mesmo serviço com muito menos recurso hoje. Então, uma estratégia interessante da inovação sustentável é justamente pensar em como maximizar o uso dos recursos, como é que eu posso, com menos recurso, fazer muito mais coisa. Né? Isso é muito interessante, acho que o professor Luiz Carlos pode falar mais sobre isso, na área de energia, por exemplo, né? Que a energia, ela é de fato, né, a economia da energia, tu conseguir transformar dispositivos, aparelhos, sistemas com menos consumo de energia e com a mesma eficiência, digamos, dá um grande salto. Né? Então é um grande desafio. Tá? Um outro, acho que desafio também importante, que toca diretamente em empreendedor, que é assim, algumas condições locais, né? Por exemplo, que torna ao mesmo tempo o quarto distrito interessante, né? Porque é uma região de relativamente aluguéis defasados em relação ao resto da cidade, que esse clima de inovação, ele acontece quando a gente também tem, por exemplo, aluguéis mais baratos. Tá? Eu brinco, né? Ninguém ia conseguir fazer o Bill Gates, fazer a Microsoft, se a conta de luz fosse a conta de luz brasileira, tá? A conta de luz que a gente paga hoje, porque o cara não tem como ser um bom empreendedor com uma conta de luz muito alta. Tá? Mas também outra coisa que acontece é que você não tem como criar um empreendimento, um novo negócio com um aluguel muito alto ou com ausência de infraestrutura urbana, de serviço. Você precisa de transporte, precisa de fibra ótica, né? Precisa de internet rápida, precisa de uma série de recursos, né? Então, digamos assim, acho que um grande desafio interessante é como é que
outras cidades do Brasil e outras regiões podem fazer mais com menos recursos. Tá? Eu acho que isso é uma dimensão. A outra dimensão que eu acho que toca o poder público, que vai no sentido da tua pergunta, é como é que o poder público pode criar melhores condições para que essas zonas de inovação consigam ser mais criativas, né? E um grande desafio disso é justamente os custos associados, né? Aluguel, transporte. Então, na medida que consegue ter uma diminuição desses custos, a gente consegue ter um ganho relativo bastante significativo em termos de... Deixa eu pegar esse gancho do Fabiano, assim, porque eu acho que isso também é inovador, né, em termos do que está acontecendo. Por exemplo, hoje o poder público, a gente no século XX dizia, não, então o poder público tem que resolver, eu vou ficar aqui parado e não vou deixar as coisas andarem até que o poder público haja e me dê as condições. Hoje não, a gente está trabalhando de uma maneira mais colaborativa e cooperativa nesse sentido. Então, por exemplo, no próprio quarto distrito, a gente tem lá ações do poder público que estão melhorando algumas quadras, mas tem investimento dos privados, tem toda essa questão agora, a gente está criando a rota cervejeira, finalmente consolidando, mas com o Sebrae apoiando as microcervejarias, com o Sinda sendo um articulador, rede, né? Com os próprios empreendedores da região se propondo a se qualificar para que não haja aquela questão de gentrificação, mas ao mesmo tempo entendendo que eles têm um produto para oferecer, porque ele tem que ser não só a cerveja, mas a experiência, a atração de turistas. Então acho que é essa questão de cada um entender como é que ele pode trabalhar conjuntamente, né? A gente fala muito do sistema de jogo, né? Não adianta ter craque se a gente não tem um sistema de jogo. Eu acho que está começando a aprender dentro da cidade a montar esse sistema de jogo, né? Pois é, o senhor mesmo tinha comentado desse caráter de mobilização social de Porto Alegre, já foi referência da democracia participativa por meio do nosso conhecido orçamento participativo. No entanto, um professor norte-americano precisou vir a Porto Alegre para despertar, talvez, novamente esse caráter. Ele estava adormecido na nossa cidade, agora veio à tona novamente. Qual que é a sua avaliação sobre isso, Eu acho que na verdade professor? são aqueles pontos de cristalização, né? Ou seja, tu tem lá, né, o potencial, mas às vezes tu precisa de uma liderança, um desafio que seja capaz de galvanizar isso e realmente, né, fazer com que a gente consiga avançar. Eu acho que tem, como eu disse, Porto Alegre é muito rica. Se tu olhar tudo que está acontecendo, tem ações super bacanas em um monte de entidades de Porto Alegre. Sim. Eu acho que a beleza do trabalho do Mark foi entender um pouco aquela noção de que eu poderia desafiar as pessoas, e ele entra numa época em que a gente está com toda uma política de empreendedorismo nas universidades, das novas startups. Eu acho que era o momento certo para ele vir e conseguir desafiar esse movimento, que era um movimento, ao contrário do Pacto, que é um movimento um pouco mais institucional da cidade, ele era um movimento, os Expo são muito grassroots, né? Ou seja, de baixo para cima, das pessoas, do poder das pessoas. Eu acho que isso tem uma capacidade de mobilização, de dizer, cara, o que eu posso fazer para melhorar a minha cidade, né? E eu acho que a gente agora está entendendo como achar e alinhar essas agendas diferentes. Por exemplo, o próprio Expo começa com um dos projetos que é essa questão da solarização, a questão dos parklets mais sustentáveis, a noção de utilizar resíduos. E hoje a gente começa a ter iniciativas que começam a ampliar um pouco esse impacto, né? Agora vai iniciar um Creaton com o DML1, em que a gente desafia os cidadãos de Porto Alegre a pensar soluções para os focos de lixo recorrentes da cidade. E o que é mais bacana? Não é simplesmente pensa a solução, volta para casa. Se essas soluções forem bacanas, a gente tem uma articulação para que o DML comece a implementá-las. E isso dá uma velocidade, e aí a gente começa a atuar como um ecossistema, que era o desafio, né? Ou seja, da gente ter boas ideias, da gente testar, e acho que isso é talvez uma das diretrizes principais. A gente tem que pensar grande, mas agir pequeno, agir na lógica de startup, começar alguma coisa amanhã, em vez de tentar fazer grandes planejamentos que nunca chegam e acabam sendo mais frustrantes do que estimulantes. Sim, e com isso acho que é importante a gente colocar também que o desenvolvimento tecnológico, ele não vai contra a sustentabilidade, muito pelo contrário, né? Justamente prevenindo as questões e respeitando os nossos recursos naturais, que a gente vai inclusive gerar talvez economia de recursos financeiros também, né, professor? Com certeza. Esse conceito tem mudado na sociedade, as pessoas já estão mais
atentas a Eu isso? acho que é engraçado como todos os atores, de alguma maneira, têm se enxergado melhor e começado a tentar criar uma agenda de consenso, né? O próprio Ministério Público fez recentemente, nós dois estávamos lá, eu e o Fabiano, né, um evento em que ele discutia com os outros atores como é que a gente pode pensar a sustentabilidade nesse século XXI, em que a gente aumenta a população global, em que as pessoas vão ter que se concentrar nas cidades, porque senão a gente não consegue abrigar tantas pessoas, em que a gente vai ter mais escassez de recursos, ou seja, os problemas estão se tornando cada vez mais complexos. E vai ser com mais tecnologia e mais articulação que a gente vai resolver. Não vai ser, né, voltando, não tem mais como voltar a uma sociedade, digamos assim, menos tecnológica. Vai ser através do uso inteligente da tecnologia, né, e dessa articulação de esforços que a gente vai poder fazer frente aos desafios que vão estar para a gente no século XXI. Deixa eu só também pontuar um ponto que eu acho que é interessante aqui, que na metodologia dos SPOA, o mais importante são as pessoas. Tá? Digamos assim, o capital, né, a ser mobilizado é capital humano, né? É por isso que é importante, né? E por isso que se escolheu Porto Alegre, né? Porque justamente esse grande número de estudantes de pós-graduação, de professores, de centros de pesquisa, de universidades, né, permitem que a gente tenha um capital humano à altura, né, de grandes desafios, aí, de grandes inovações, né? Isso e é esse momento que vem de baixo, mas ao mesmo tempo a gente tem que começar a se posicionar como Estado, né? Acho que tem políticas de desenvolvimento, então a gente tem buscado também com o MARC e com outras instâncias discutir como é que a cidade pode se abrir para isso e abrigar, né, a inovação sustentável, dar a plataforma, né, como o Fabiano estava dizendo, muitas vezes o governo pode auxiliar. Tem uma ação que nós estamos iniciando, por exemplo, já naquela mesma região dos SPOA, do 4º Distrito, que é uma tentativa de colocar primeiro o Living Lab de internet de muito alta velocidade para que a gente possa estimular as pessoas a fazer novas soluções, né, aplicáveis de tecnologia 5G e como a gente pode gerar novos negócios a partir disso, né, dentro daquela região. Né? Então isso tudo ajuda, né? Ou seja, se eu dou a infraestrutura, eu dou a base para que a criatividade das pessoas possa efetivamente pensar em novos produtos e testar eles na prática, né? A gente fazer o teste de realidade em relação a isso. Tá certo, a gente chegou ao final do primeiro bloco do TV Câmara Entrevista, mas logo mais os nossos convidados voltam com outros conceitos e explicações sobre a inovação sustentável. Fique com a gente porque nós já voltamos. Um pedaço da história do Exército Brasileiro está no Museu Militar do Comando Militar do Sul. São quase 3.000 metros quadrados reservados para exposições temáticas. O acervo tem um total de 4.000 itens. Entre as peças estão armamentos, carros de combate, canhões e medalhas. Alguns objetos remontam ao período colonial. O chamado Museu do Exército foi inaugurado em 1949 no prédio onde ficava o arsenal de guerra da província. A construção data de 1867 e é considerada de interesse de preservação pela Prefeitura de Porto Alegre. O Museu do Comando Militar fica na Rua dos Andradas, número 630. A entrada é gratuita. Escolas podem agendar visitas pelo telefone 3226-5883. Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista e a inovação sustentável é o tema do programa de hoje. Participam do TV Câmara Entrevista o professor Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, diretor da Escola de Engenharia da URGS e coordenador do Pacto Alegre. Também está conosco o coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Economia Urbana da URGS e um dos líderes dos SPOA, professor Fabian Domingues. É importante a gente observar, professor Luiz Carlos, que a inovação sustentável é um conceito que está se espalhando aí ao redor do mundo. Quais seriam hoje os países de referência e exemplos que possam ser trazidos para a capital gaúcha? Essa é uma agenda muito importante, né? Lá, por exemplo, na Califórnia, ela é muito ativa, né? Até pelo próprio ritmo de desenvolvimento. A Califórnia sempre teve essa trajetória de tentar consolidar o desenvolvimento, os grandes desafios de desenvolvimento que eles têm lá, com grandes cidades,
né, com essa questão mais sustentável, né, São Francisco, Los Angeles. A gente vê isso acontecendo na Alemanha, né, tem até uma aliança entre Alemanha, Baden, Califórnia, né, que trabalha um pouco essas novas dimensões da inovação sustentável. E é interessante que o próprio Mark tem conexões, né? Ele trabalhou no governo da Califórnia num período, assessorou o presidente Bill Clinton, né, em outras áreas. Então, Porto Alegre pode, né, e o Rio Grande do Sul podem realmente se posicionar nessa tendência mundial. Aliás, vale a pena lembrar, né, Fabiana, que os Expo já está inspirando operações similares em outros locais. Já tem a tentativa de fazer uns Expo aí em Londres e acho que em algumas outras cidades. Ou seja, o que nasceu aqui em Porto Alegre começa a ser uma tendência que se coordena com o que está acontecendo, com essa preocupação, né, dos recursos humanos, da sustentabilidade, da inovação em nível mundial. Né? Que bacana. A gente sabe, muito se fala sobre o fato de nós vivermos num país privilegiado em termos de recursos, né? O fato do Brasil ser tão rico em recursos naturais mais contribui para a criação de políticas de justamente otimização desses recursos ou pelo contrário, na sua avaliação, professor? Isso é uma ótima pergunta, complexa, que a gente não vai conseguir esgotar agora, né? Mas o que eu posso dizer, basicamente, é o seguinte, né? Se a gente olha a história econômica do Brasil, a gente consegue identificar um grande período de modelo econômico até 1930, que é o modelo agrário exportador, né? E esse modelo agrário exportador não nos trouxe nenhuma tecnologia. O Brasil foi líder mundial em produção de açúcar por 300 anos. E não tem nenhuma inovação significativa nesse campo, né? As máquinas, os engenhos, tudo isso vinha do exterior, né? A partir de 1930, com a chegada do Vargas ao poder, até mais ou menos 1984, o fim dos governos militares, o Brasil passa por um intenso processo de substituição de importações. E isso significa um aumento das classes médias urbanas das cidades, o surgimento das faculdades de engenharia, de medicina, de economia, né? Todas elas surgiram, não é à toa que as faculdades, as universidades no Brasil surgem tardiamente, elas surgem muito em decorrência desse processo de substituição de importações, que é um processo que, digamos assim, dava uma ênfase muito grande para a criação de tecnologia no país, né? Então, tem um discurso, o Vargas é complexo e tal, né? Todo o período é complexo, mas tem um viés mais nacionalista, tem um viés de fortalecimento do Estado Nacional, fortalecimento da indústria, substituição de importações. Então, a ideia, aquilo que não era produzido no Brasil, passa a ser produzido no Brasil. Isso nos fez ser o país que mais cresceu, talvez o segundo que mais cresceu no século XX. A gente só perde para o Japão. Tá? Qual é a questão? A questão é que, a partir dos anos 2000, esse modelo agrário exportador, ele volta. Tá? Mas agora ele volta numa sociedade mais complexa, né? Não é na sociedade da República Velha, né? Porque o Brasil já é um país urbanizado, né? Na República Velha não era urbanizado, né? A maior parte da população vivia no campo, mas agora a maior parte da população vive nas cidades, né? E esse modelo agrário exportador está muito baseado aí nas descobertas do pré-sal, né? Que tem a ver com a Petrobras, que também desenvolveu tecnologia local, então cabeça de sonda, por exemplo, foi desenvolvida pela Petrobras, a URGS ajudou nisso, outras universidades. Então, muito embora a gente tenha voltado um padrão agrário exportador e muito embora esse início do século XX, o Brasil tenha sofrido um violento processo de desindustrialização, ainda assim é possível identificar inovações e centros de inovação no Brasil que desenvolvem novas tecnologias. Mas a questão básica é que, muito provavelmente, isso tem um limite em função do modelo agrário exportador. Então, na verdade, um pouco como é que a gente pode ser um grande exportador de commodities, por exemplo, os Estados Unidos né, e que isso não concorra, né, com inovação, com o desenvolvimento das cidades, com toda a gama de inovações que surgem dentro de regiões metropolitanas, né? Que é onde, de fato, acontece a inovação. Acho que é super importante isso, a questão de nos prepararmos para a economia do conhecimento, né? Então, isso significa a gente preparar, em termos de educação, quase todos os atores do pacto, de alguma maneira, nos provocam. A gente tem que trabalhar a educação, se não trabalhar a educação, a gente não tem os talentos do futuro, a gente não tem a economia do futuro. Então, acho que tem esse lado, assim,
e acho que tem uma questão também de nível de maturidade e mentalidade das pessoas, né? Ou seja, as pessoas estão começando a se convencer de que certas escolhas não são sustentáveis, né? Mas ainda hoje a gente tem muita gente que, né, tem um comportamento ruim em termos de resíduos, de gasto energético. Assim como a gente aprendeu um pouco a usar o cinto, a gente como aprendeu a talvez se alimentar um pouco melhor, fazer escolhas mais inteligentes alimentares, a gente vai ter que entender que vai ter alguma dor. Sempre é difícil, né, mudar modelos de conduta social, né, corriqueira, né? Mas a gente precisa disso, né? Algumas escolhas elas vão ter um custo inicial até que a gente consiga transformar o nosso modelo, né? Então, sei lá, transformar boa parte de Porto Alegre numa sociedade mais solarizada, que dependa menos de combustíveis fósseis, vai ter todo um problema de investimento, de adaptação, né? E isso são barreiras iniciais, mas a gente tem que fazer uma espécie de um arranjo, né, seja de financiamento, seja de legislação, seja de conscientização das pessoas, para que a gente consiga fazer a mudança, né, de modelo de produção, assim como a questão dos resíduos, né? Ou seja, a gente pega um pouco até, lembra aquela questão da greve dos caminhoneiros, a gente percebe quão frágeis são as cidades. Se a gente não tiver uma boa convivência nas cidades, uma boa gestão das cidades, em 2, 3 dias a gente fica sem alimentos, a gente fica sem combustível, a gente fica numa quase idade média dentro das cidades, né? Se a gente não conseguir fazer essa gestão adequada das cidades. Isso significa as pessoas fazerem escolhas diferentes, e isso tem um custo cultural e um custo até econômico, muitas vezes. Né? Essa questão dos resíduos, inclusive, foi um dos pontos principais do seminário recentemente promovido, né? Junto com o professor Mark, e na verdade um desafio grande, porque a gente percebe que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos aí caminhando para conseguir ser aplicado, e é mais do que uma política de governo, assim, é uma questão também individual das pessoas aprenderem a lidar melhor com o lixo individualmente, a responsabilidade pelos resíduos que produzem. A gente vê países mais desenvolvidos já com um conceito diferente sobre essa questão dos resíduos, né, professor? E aí entra a inteligência e a tecnologia, né? Aí entra o espírito inovador, empreendedor. Por exemplo, a gente tem agora já, por exemplo, a Urban Pharmacy e outras entidades que estão querendo cada vez mais uma agricultura urbana, e aí eles têm modelos em que eles colocam, né, mini estufas para as pessoas que fazem o crescimento disso, e aí eles revendem isso para alguns restaurantes de Porto Alegre e tem uma geração de renda. Então ali tu está fazendo um modelo que é mais sustentável, mais resiliente, e ao mesmo tempo tem geração de renda, ou seja, estimula as pessoas a adotar. A mesma coisa com os resíduos. Tem tantas possibilidades de geração de renda que a gente poderia ter com os resíduos. Nós temos aqui uma ONG, a ONG Solidariedade, que fez um trabalho com a universidade, é apoiada pelos SPOA, que trabalhou muito a questão dos resíduos de construção e demolição para criar novos materiais e fazer isso com geração de renda, empregando antigos catadores. Então, assim, eu acho que é essa inteligência de usar a tecnologia, utilizar os estímulos sociais, as tecnologias sociais, transferir essa tecnologia para a sociedade, que vai nos permitir também achar formas inteligentes de ir atacando essas nossas fraquezas. Né? É verdade. Posso pegar um gancho que eu acho que é interessante, que os Expo me trouxe, né, e eu aprendi muito com isso, que foi, as reuniões dos Expo, elas são muito diversas. É verdade. Né? E isso, na verdade, assim, do jeito que é feito, realmente chama muita atenção, porque os Expo não se pretende ser simplesmente um movimento acadêmico, não é simplesmente de alunos e de professores, e nem só de alunos, professores e empresários, ele se pretende ser um movimento social. Né? Então, por exemplo, quando a gente debateu a questão da mobilidade urbana num dos eventos que foram feitos, tinha os vereadores da Câmara de Porto Alegre, tinha o pessoal da EPTC, os engenheiros, tinha os alunos, tinha vendedores de bicicleta elétrica, tinha ciclista, né? Porque exatamente os problemas complexos, para serem solucionados, a gente tem que assumir diferentes pontos de vista, né? E isso eu acho que é a grande experiência, né? E por isso que os Expo startou tantas coisas, né? Porque ele permitiu uma maior proximidade, um maior contato entre as pessoas para conversar sobre achar soluções, né? O Marco sempre botava aquela coisa, o desafio, né, de o que a gente pode inovar, o que vocês podem fazer diferente. E isso é interessante porque os professores respondem de um jeito, os alunos respondem do outro, os jovens empresários de outro, os funcionários, né, da IPTC, da prefeitura reagem de outro, e essa, digamos, comunhão, assim, esse reconhecimento
reconhecimento mútuo, esse diálogo propiciam, são digamos assim, das condições necessárias para se criar um bom ambiente de inovação. Eu me deu uma lembrança de quando a gente trouxe o Victor Huang, que foi um cara que escreveu um livro chamado a Floresta Tropical, a Rainforest, que explicava um pouco como é que o Vale do Silício tinha tanta atração e tinha se tornado tão dinâmico. E ele veio aqui a Porto Alegre conhecer todo o ecossistema, falar com várias dessas pessoas, inclusive. Acho que ele, de alguma maneira, está na semente de muito do que está acontecendo aqui, né? Aquele momento que nós todos nos encontramos e dissemos, cara, o que a gente pode aprender e o que a gente pode trazer aqui para a cidade? E ele dizia, né, no Rainforest, a importância de ter diversidade, né? Ou seja, por que é muito mais bacana uma floresta amazônica, ela consegue ter muito mais riqueza de espécies, etc., porque ela tem desde os pequenos fungos até as grandes árvores, e isso vai se complementando, gerando sinergias, e isso que tem que ter num bom ecossistema de inovação, né? A gente tem que ter essa diferença de opiniões, e essas opiniões têm que se conviver, elas têm que se inspirar umas às outras, né? Eu acho que a gente está conseguindo começar a fazer isso aqui na cidade, né? Com toda essa trajetória de muitos anos, mas que agora está seja nos Expoa, seja no Põe Inquieta, seja no Pacto, seja a aliança entre as 3 universidades, que é disruptiva, está gerando uma repercussão, né, nacional e internacional. Já tem outras universidades que estão dizendo, o que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul? Como é que a gente aprende com o que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul? Professor, era justamente essa a minha próxima pergunta para o senhor, porque nós já falamos sobre os Expoa, inovação sustentável, mas eu queria focar um pouquinho sobre o nascimento do Pacto Alegre, tendo início, na verdade, com a junção dessas 3 universidades, a partir do momento que se percebeu a oportunidade de propor soluções para o nosso município, aí então virou uma parceria, inclusive com o nosso poder público. Eu acho que todas essas iniciativas anteriores, elas começaram a gerar um clima, e aí a gente estava disposto a dizer assim, cara, como é que a gente pode fazer mais, né? Eu acho que, como eu disse, o Põe Inquieta, os Expoa, outras ações que estão acontecendo na cidade, todas elas começaram a nos mobilizar e nos querer enfrentar desafios cada vez maiores. E aí a gente começa a se perguntar, tá, mas e essa inovação, como é que ela pode então ser transformadora de fato da cidade, né? E aí nasce um pouco essa lógica do pacto, quando a gente olha para outros ecossistemas que começaram a se destacar, né, sejam eles ecossistemas mais tradicionais, como Israel, seja, né, o Vale do Silício nos Estados Unidos, seja a Suécia, ou até mais próximos, como eram, por exemplo, Santa Catarina, que conseguiu se reinventar através dos empregos de tecnologia, de TI, dos clusters, né, do Pacto pela Inovação lá de Santa Catarina. Quando a gente pega Medellín, que era uma cidade que era dominada pelo tráfico de drogas e que hoje é considerada uma das grandes cidades de mobilização social, soluções inovadoras em mobilidade, em articulação, né, das pessoas em prol de um desenvolvimento conjunto da cidade. Quando a gente pega Barcelona, que se reinventou a partir de toda uma lógica de inovação, a gente percebia que em algum momento esses ecossistemas, quando eles se diferenciaram, eles conseguiram gerar algum nível de alinhamento de forças, algum nível de, né, coordenação entre seus potenciais. E aí nasce um pouco essa lógica do Pacto Alegre, né? Então, no ano passado, quando a gente estava ainda, né, no final ali de 2017, quando a gente começa a dizer assim, o que tem que ser o diferencial de Porto Alegre para poder ser um ecossistema de referência, um ecossistema, né, que seja capaz de fazer essa interlocução com os mais modernos internacionalmente, a gente começa a dizer assim, cara, a gente tem que mostrar que a gente é capaz de trabalhar juntos, né? A gente é capaz de pactuar uma agenda de desenvolvimento, uma agenda de inovação que seja da cidade e não de cada um dos seus integrantes. E o primeiro movimento é justamente a aproximação das 3 universidades, né? Porque nelas nasce um pouco, se repousa a confiança de dizer, olha, se a gente vai iniciar um processo como esse, né, o conhecimento é um dos principais valores de Porto Alegre. E aí os 3 reitores e as equipes de inovação das 3 universidades se propõem a criar, e hoje a gente está começando a ter uma série de entregas da própria aliança, né? O MBA, os projetos conjuntos, o acordo entre parques, ou seja, a gente consegue mostrar para o resto da população de Porto Alegre e para o resto do Brasil que nós conseguimos começar a pensar em modelos diferentes, modelos que não são mais aquele granalismo, né, mas são entendendo de que unindo forças a gente é mais forte e cada um de nós ganha por ser parte de uma identidade maior, nesse caso a aliança. E a partir da aliança a gente consegue mobilizar os outros setores da cidade e a gente acaba assinando o pacto em novembro. Hoje já estamos indo para a 3ª reunião da mesa do pacto, que vai ser agora no início de dezembro de 2019, em que a gente vai mostrar os primeiros projetos que estão tendo entregas super bacanas, e acho que isso potencializa a cidade a pensar em ter cada vez projetos mais ousados do coletivo de Porto Alegre. E uma das recentes iniciativas do Pacto Alegre foi justamente uma reunião
com representantes da Prefeitura, professor Fábio, para tratar da questão da revisão do nosso plano diretor. Já iniciamos o processo, em 2020 é o prazo final justamente para apresentação, esse assunto que, aliás, deve tomar conta aqui do Legislativo Municipal, com os vereadores votando, né, e dando as suas opiniões sobre o plano diretor. De que forma os conceitos da inovação sustentável podem estar inseridos nesse conjunto de legislações que acabam influenciando muito na paisagem urbana da nossa cidade? É uma boa pergunta, né? Porque eu acho que a primeira questão, né, pensando assim nas condições que geram a inovação sustentável, né, digamos, uma grande meta do plano diretor é conseguir criar as condições urbanas necessárias para que isso aconteça, né? Isso passa, então, por determinar os espaços, né, de onde a inovação, isso pode acontecer, né? Então, um pouco os Expo já é uma lei, né, mas não é suficiente, né, porque uma boa parte dos investimentos da prefeitura não são via Expo, não vão ser, tem que ser da prefeitura. Então, digamos assim, uma visão dentro do plano diretor de quais são as regiões estratégicas dentro da cidade que devem receber esse tipo de iniciativa, né? Outra questão que tem diretamente envolvida é quais são as condições de mobilidade, né? Então, a ideia é que a mobilidade ela seja fácil, que ela seja barata, né? Então, o desafio ela não é pequeno, né? Então, e medidas de apoio, né, de infraestrutura, né? Então, por exemplo, se é uma região da cidade em que vai desenvolver tecnologia da informação, não pode faltar luz, né? Então, um pouco disso tem a ver com o planejamento integrado, né? Que, eu tenho estudado os projetos especiais, né? Mas que mostra um pouco um descompasso entre as necessidades de infraestrutura e infraestrutura disponível, né? Então, um pouco, em boa medida, a falta d'água, a falta de luz em regiões periféricas da cidade tem a ver com falta de planejamento, né? Então, se a gente vai fortalecer uma zona de inovação sustentável para a cidade, isso significa que tem que garantir a infraestrutura para que isso aconteça, né? Então, tem que ter eletricidade disponível, ela tem que estar, não pode ter pico de luz, né? Ela tem que ter transporte, pensar que uma boa parte desses jovens empreendedores, eles estão ou no final da faculdade ou são recém-formados, então os espaços disponíveis para coworking, eles têm que ser pagáveis por esses estudantes, né? Então eles têm que caber dentro dos orçamentos dos alunos, dos pequenos empreendedores. Isso passa eventualmente por uma revisão ou algum tipo de projeto que disponibilize espaços públicos ociosos, né? Porque isso também é uma coisa interessante. A gente tem muitos espaços, né? O Centro Histórico de Porto Alegre é um exemplo, né? Que poderia abrigar coworking, poderia abrigar escritórios, podia abrigar inovação, né, dentro de um espaço em que já tem infraestrutura consolidada, é de fácil acesso, né, é perto das universidades, é perto dos corredores do Transurb, né? Então, eu acho que seriam contribuições nesse sentido, né? Também acho que um outro ponto importante, né, que o plano diretor é o plano de desenvolvimento econômico, né? Tem um ponto estratégico nos Expo, na visão estratégica dos Expo, que é trabalhar nas forças, né? A questão, quais são os clusters, quais são as redes de empresa, de serviço que Porto Alegre é forte, né? Por exemplo, a gente sabe que o cluster educacional de Porto Alegre é um dos mais fortes do Brasil, mas, por exemplo, o cluster de saúde também é um dos mais fortes. Na verdade, o cluster de saúde é o que mais polariza, é o que traz gente de mais longe para vir para Porto Alegre para atendimento. Eu sempre conto uma história que eu estava almoçando no Mãe de Deus, da Carlos Gomes, e veio, na hora que é um restaurante enorme, e chegou um avião de peruanos para fazer cirurgia de catarata. Tá? Então, imagina, um avião fretado vindo do Peru, tá? 6, 7 ônibus para vir fazer cirurgia de catarata. Então, a inovação e o que tem que ser desenvolvido em Porto Alegre é mais interessante que seja desenvolvido dentro daquelas
daquelas indústrias que Porto Alegre já tem força. Né? Então, inovações na parte de atendimento e cuidados da saúde, inovações na área educacional, né? Indústria criativa, né? Porto Alegre foi um polo como esse estúdio tem muitos em Porto Alegre, né? Porto Alegre tem uma tradição em indústrias criativas, né? Então, também, como é que a gente faz para incentivar, né, dentro de um plano que é mais engessado, que é mais, né, enfim, mais macro, né? Como é que a gente faz para incentivar essas indústrias que vão ao encontro daquilo que zonas de inovação sustentável em Porto Alegre podem fornecer? Eu sou muito otimista em relação ao plano, né? A diretora, na verdade, é uma revisão, né? A gente não tem todo um plano novo, é a revisão dela, mas acho que ela vem num momento muito bacana, porque ela não só, a gente está com a cidade pronta um pouco para pensar e se desafiar a se renovar de alguma maneira, né? Acho que a arquitetura de Porto Alegre, a questão da relação com os espaços verdes, tem um monte de coisa bacana acontecendo. Se a gente pegar a revitalização da orla, a recuperação da estima dos gaúchos em relação à orla agora, né? Naquele primeiro trecho, no segundo que começa agora, toda a questão essa da iluminação pública com LED que começa agora e que vai revolucionar de alguma maneira a relação, né, de iluminação, segurança. Tem a possibilidade da gente conectar eventualmente internet por cima dos postes de LED que vão ser colocados na cidade. Tem essa lógica desses novos espaços que estão surgindo, descentralizando a cidade, criando esses ecossistemas locais de inovação. Os patinetes que chegaram, as ciclovias que estão começando a se consolidar. Tem muitos desafios na cidade, mas tem sinais muito bacanas. Agora, o plano ele articula um pouco tudo isso, ele resolve alguns dos, né, ele tenta pelo menos mediar alguns dos conflitos possíveis entre, né, uma mobilidade mais local e a necessidade ainda das pessoas de utilizarem, né, o transporte público ou os seus veículos. Né. Ele é indutor, ao mesmo tempo que ele é um pouco regulador dessas relações. Então, acho que ele vai ser super importante. É muito bacana que e o UN Habitat está, de alguma maneira, trabalhando conosco, né? Então, de novo, Porto Alegre se coleciona, tentando buscar as melhores práticas aí mundiais em relação a isso. A gente está colocando das universidades alguns dos melhores professores que a gente tem para assessorar o plano diretor. Tem técnicos muito bons dentro da prefeitura, né? Que já tem toda uma trajetória ali, seja no Master Plan do 4º Distrito, seja nos projetos de resiliência. Então, acho que assim, a gente tem os ingredientes, de novo, né? Prontos para ouvir a opinião das pessoas, considerar as demandas diferentes da cidade e tentar fazer um plano diretor que seja um pouco já sinalizador do futuro da cidade, né? Que cidade a gente quer, e acho que uma cidade é essa mais para as pessoas, mais gostosa de se viver, lembrando que se a gente está numa economia do conhecimento, atrair talentos e reter talentos é fundamental para cidades que querem ser relevantes. Isso significa ter qualidade de vida, uma cidade que seja boa de se morar. Eu acho que a gente tem que, através do plano diretor, dar as condições para tentar fazer com que Porto Alegre, né, mantenha essa sua posição. Tá certo. Nós chegamos ao final, então, do TV Câmara Entrevista. Agradeço a presença e a disponibilidade de vocês. Agradeço também a sua audiência. Você pode continuar acompanhando informações sobre o TV Câmara Entrevista e outras produções da TV Câmara também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.